Boa noite, queridos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo de número 19. No livro dos Salmos, no capítulo de número 19. Temos, pela graça de Deus, estudado a respeito dos pecados do coração, que nós chamamos de ídolos do coração. São aqueles pecados que, de alguma forma, disputam lugar dentro de nós. São aqueles pecados que prejudicam a nossa convivência, a nossa comunhão com Deus, nosso crescimento espiritual, a nossa adoração a Deus como o único Senhor da nossa vida. Essa ideia de ídolos, ela não é nova, é uma ideia que vem permeando a palavra de Deus desde o livro de Gênesis, e que nós percebemos que a adoração a outros deuses é uma das primeiras perversões que a Escritura traz. Ela é consequência do pecado original. O homem desviando os olhos de Deus e começando a buscar para si deuses para adorar. Nós chamamos isso de idolatria. E é meio estranho a gente falar sobre ídolos do coração para cristãos. Porque tudo que se espera é que o cristão viva única e exclusivamente para Deus. Nós temos algumas frases que nós dizemos como povo de Deus que aponta para isso. Jesus é o nosso único Salvador. Ele é o nosso único meio para a vida eterna, o Evangelho encarnado de Deus. Isso é verdade, queridos. Quando falamos de ídolos do coração, nós estamos falando de algumas coisas que ainda necessitam ser tratadas na nossa vida. E estas coisas precisam ser tratadas profundamente, porque elas têm prejudicado a minha intimidade com Deus. E isso faz parte do processo da santificação que Deus opera em nós. Até aqui falamos sobre o egocentrismo, falamos sobre, semana passada, sobre o narcisismo. Nós vimos nas palestras anteriores onde tudo começou, e vimos que a Escritura diz que do coração é que procedem todos os desígnios maus. E vimos que tudo isso começa lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca contra Deus, com um anseio de ser igual a Deus. E de ter a si mesmo como centro da atenção e da adoração. Hoje nós vamos falar sobre soberba, sobre orgulho. Nós vamos falar sobre algo que é muito comum na nossa vida, na vida do ser humano de uma maneira geral. Quando a gente fala a respeito de soberba, nós estamos falando de algo que tem a ver com eu me ver superior ao outro. Tem muita similaridade com o narcisismo. Só que o narcisista é aquele que valoriza a si mesmo, até mesmo quando os outros não valorizam ele. É aquele indivíduo que se autoexalta para si mesmo, antes de se exaltar diante dos outros. Ele tem uma preocupação quase que pessoal, egoísta. E é claro que o narcisismo ele acaba afetando outras pessoas, e foi uma das conclusões que nós chegamos aqui. Olhem só o Salmo de número 19, nos versos 12 a 14, são palavras de Davi. Davi não foi um homem comum. Em que aspecto eu posso dizer que Davi não foi um homem comum? Ele foi conhecido e chamado pela própria Escritura e pela revelação de Deus, que era o homem segundo o coração de Deus. Então, consequentemente, esse homem foi abençoado pelo Senhor de uma maneira maravilhosa. Apesar de ser um homem pecador como nós e ter cometido pecados que realmente trouxe para ele muita vergonha, para o povo de Deus e para nós muito ensinamento. Davi era um rapazinho que Deus resolveu escolher entre
os seus irmãos e todos os homens do povo de Deus para ser o rei. Ele foi um rapaz que Deus usou para vencer uma batalha. Foi um homem que a Escritura diz que ele era belo, inteligente. Ele era um musicista, um compositor, um homem que tinha muitos valores. Mas era um homem que, apesar de tudo isso, teve dentro do seu coração o pecado lhe incomodando. Contudo, Deus trabalhou a vida de Davi, e talvez esse seja um dos exemplos melhores que nós tenhamos, de um homem que não viveu de maneira ensoberbecida, e que no momento do pecado, Deus o trouxe de maneira arrependida até a sua presença. É um exemplo muito claro, porque ele foi rico, foi um homem rei de uma nação abençoada pelo Senhor. E olha só as palavras que ele fala aqui no Salmo de número 19. Diz ele: quem há que possa discernir as próprias faltas? Verso 12. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. No verso 13 ele diz: da soberba guarda o teu servo. O que nós percebemos é que Davi sabia do risco que ele corria de ser um homem soberbo. Ele sabia que era algo que podia rapidamente dominá-lo, dadas as circunstâncias da graça de Deus sobre a sua vida. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito do tema, algumas particularidades da soberba, do orgulho, e depois nós vamos voltar para esse exemplo e ver algumas coisas que foram importantes na atitude de Davi aqui, para que Deus lhe desse uma oportunidade de vitória. Quando eu falo de orgulho ou soberba, estou me referindo a um problema que nós temos muita facilidade de enxergar na vida dos outros. Quando a gente está diante de alguém arrogante, soberbo, nariz empinado, e são algumas expressões são a mesma coisa, isso parece que pula diante dos nossos olhos. Nós dizemos: que cara arrogante. Essa pessoa se acha, não é? Os adolescentes, eles têm até algumas expressões, eu não vou usá-las aqui não. Apesar de existir muitas maneiras da soberba ser vista, ser manifesta, nós vamos tratar de algumas delas, sabe? Por exemplo, nós vamos tratar sobre moralismo, nós vamos tratar sobre a soberba da doutrina, que é uma coisa que acontece muito no meio teológico reformado, que é uma teologia muito saudável, mas que alguns sobem em cima dela para serem soberbos diante de outros crentes. Algumas pessoas são muito soberbas diante daquilo que elas fazem, e elas são soberbas porque elas gostam de ser vistas e serem reconhecidas. E até mesmo algumas pessoas são soberbas porque elas se acham independentes, a ponto de levá-las a deixar Deus um pouquinho de lado. No livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 6, existe uma expressão aqui muito, muito forte. O texto diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos que são humildes. A ideia aqui de resistir é: ele os mantém longe dele. Ele não traz para a sua presença. Já o texto dizendo que os humildes recebem de Deus graça, ou seja, eles entram na intimidade de Deus e recebem favor da parte de Deus. Vamos tentar fazer uma definição a respeito desse assunto.
Um teólogo chamado Mahoney, ele diz que quando os seres humanos, pecadores, eles desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência de Deus, eles estão assim no auge da arrogância, da soberba, do orgulho. Sabe de uma coisa? No fundo, a soberba é exatamente isso. É quando o indivíduo perde referencial de si mesmo e da sua realidade, o referencial de Deus e o referencial dos outros. Mas você pode dizer, mas no egocentrismo é assim também. É. O narcisismo também é. E nós vamos perceber que boa parte dos ídolos do coração tem a ver exatamente com essa ausência de definição do homem a respeito da sua própria realidade. Mas especificamente, a consequência disso é, eu deixo de depender como devo de Deus. A soberba, ela é alguma coisa que vai florescer, vai nascer, vai desenvolver dentro do coração humano a partir do momento que o homem é egoísta. E eu fico pensando, como assim? A partir de um desejo egoísta? De uma realidade egoísta? E é o desejo que eu tenho de alguma coisa que me leva a agir desta forma e começar a ter comportamento que me leva a buscar aquilo e quando encontro, eu me exalto. Quando nós começamos a ser egoístas? Simplesmente, irmãos, quando nós somos gerados. A palavra de Deus diz que a partir do momento que nós somos gerados em pecado. Davi diz isso nos Salmos, a respeito de si mesmo, do reconhecimento do pecado. Quando ele fala a respeito de si mesmo e do desenvolvimento do pecado na sua vida, ele diz que ele entendia que ele era muito pecador. E isso tem a ver com egoísmo. Se a soberba está ligada ao egoísmo, então a gente percebe que desde muito cedo nós temos a tendência de defender essa superioridade nossa. Nós vamos perceber isso, por exemplo, quando a gente trabalha com crianças. E tem alguns irmãos aqui que já trabalharam com infantes ou têm crianças pequenas em casa e vão perceber como elas gostam de mostrar vantagem em alguma coisa. Quando você está falando de alguma coisa, ela se mete na conversa e ela quer demonstrar alguma vantagem. A gente acha aquilo engraçado, acha aquilo tudo, mas já aponta para uma tendência do coração humano egoísta e soberbo, que quer aparecer. Isso não é bonitinho não, isso é pecadinho mesmo. Viu? Isso é demonstração de natureza. A gente ri e fala, olha só, né? Já está querendo ser alguma coisa. É a natureza. Bom, ela se caracteriza, essa arrogância, essa soberba, muitas vezes com um desejo tão grande, ardente, um sentimento tão vibrante dentro do coração, que o coração dessa pessoa começa a não dar conta mais de recusar aquilo. A ansiedade por algo se torna tão grandioso que começa a fazer parte da minha vida. É algo tão poderoso dentro de mim, é tão forte, que eu não consigo mais tratar aquilo e aquilo me domina. A ponto de eu começar a viver ao redor daquela expectativa. E na medida em que aquela expectativa vai sendo alcançada em menor ou maior número, aquilo me faz bem. Porque aquilo me exalta, porque aquilo me faz ser grande, me faz ser diferente do que eu era antes. Não é incomum quando a gente assiste filmes de humor. Eu não sei se vocês gostam de filmes de humor. Eu gosto de alguns, eu gosto mais de aventura, né? Mas de vez em quando a gente assiste alguns filmes de humor. É muito comum nos filmes de humor pessoas querendo ser mais do que elas são.
Ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse, ah, se eu conseguisse. Já viram filmes assim? Ah, se eu fosse rico, ah, se eu fosse mais velho, ah, se eu fosse mais novo, ah, se eu fosse mais forte, ah, se eu... Por que disso? Porque a arte cênica, normalmente, ela aponta exatamente para essas ansiedades do coração humano. Muitas das vezes, eles tratam esses temas para mostrar que quando a pessoa deseja algo que não é a sua realidade, isso pode acabar mal. A Escritura não sugere isso. A Escritura afirma isso. E afirma isso de maneira bastante clara. E não é humor. E não é piada. É uma realidade que pode gerar tristes consequências. Como é que nós diagnosticamos a soberba? E essa questão do diagnóstico é algo muito importante. Toda doença a gente só trata depois do diagnóstico. Eu estava chegando ali, recebi uma mensagem de um conhecido antigo, bem antigo, ovelha da cidade de Goianésia, e dizendo que estava internada pela primeira vez na vida. E eu logo perguntei, qual é o problema? Qual é o diagnóstico? Qual é o diagnóstico? Por quê? Porque o diagnóstico, ele me dá o direcionamento do tratamento. Então, quanto ao tratamento do pecado, queridos, eu preciso ter o diagnóstico que aquele pecado faz parte da minha vida. E uma das coisas mais comuns que nós temos é negar o erro. Nos defendemos diante de erros que nós cometemos. Então, o cristão, ele precisa ser fiel ao diagnóstico, mesmo que ele seja desfavorável para si. Não adianta nada você ter um diagnóstico de uma doença difícil de ser tratada e começar a dizer, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Isso não vai resolver. Ah, eu faço isso porque eu tenho vergonha desse diagnóstico. Ah, eu não faço isso porque as pessoas vão me achar menor. Ah, eu não faço isso porque... Mas não trata. E aquilo vai piorar. E aquilo vai acabar com a minha existência. Então, o diagnóstico, ele não pode ser negligenciado. E ele precisa existir. Quando a soberba, ela se manifesta no coração do homem, do ser humano, nas suas mais diversas situações, esse indivíduo normalmente está subestimando a Deus, está subestimando o próximo, e ele está subestimando ou superestimando a si mesmo. Ele está se valorizando e desvalorizando o resto. Se eu posso dizer que Deus é resto, se eu posso dizer que as pessoas, o próximo, são restos. Provérbios capítulo de número 21, verso 24, a palavra de Deus diz assim, quanto ao soberbo quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Observa bem, o soberbo, ele tem um comportamento, ele tem uma identidade. Aqui é chamado de zombador. E o seu comportamento é de indignação e arrogância. A gente tem exemplo na Bíblia sobre isso? Temos vários, mas eu vou para o primeiro deles, Adão e Eva. É interessante porque Adão e Eva, eles não foram criados para serem Deus. Nunca. Primeiro, eles não poderiam ser. Porque Deus tem qualidades que são próprias de Deus. E uma delas é, Deus não é criado. Ele é autoexistente. Ele existe eternamente. Ele não precisa de nada nem ninguém para existir. E nem nada e nem ninguém para continuar existindo. Mas Ele faz com que todas as coisas dependam dEle para existir e para continuar existindo. Adão e Eva não tinham isso. Primeiro, foram criados. Segundo, continuavam existindo porque Deus era providente para com eles. E a graça estava sendo derramada sobre eles continuamente.
o favor, o amor de Deus sendo demonstrado por eles. Então, Adão e Eva, eles não foram criados para ocuparem o lugar de Deus, ou para serem iguais a Deus, com Deus. Mas a Escritura diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que eles deveriam viver neste mundo, e deveriam se sentir extremamente felizes, honrados, e deveriam glorificar a Deus como seu Criador, como seu sustentador. E deveriam ter alegria com aquilo que Deus deu a eles como responsabilidade, como a coroa da criação, e aqueles que tinham a responsabilidade de serem representantes de Deus e cuidar de toda a criação. Vocês vão cuidar, vocês vão dar nome, vocês vão fazer as coisas acontecerem de tal forma que tudo ocorra bem. Eles tinham que ter alegria em meio a tudo isso. Mas o que nós percebemos que eles não ficaram satisfeitos com esse privilégio. E isso fica evidente porque ao serem tentados na sua mente, no seu coração, eles resolveram afrontar a Deus. Eles resolveram desafiar as ordens de Deus. E isso acontecia porque o inimigo, Satanás, botou diante deles de que eles poderiam ser iguais a Deus. Vou ser maior do que eu, na verdade, sou agora. Essa é a origem da soberba. É quando eu vivo para ser maior, para ser melhor, para ser destacado. Para, através dessa atitude, se possível, não depender de nada. E se possível, nem de Deus. Nós estávamos conversando um tempo atrás sobre os nossos filhos, nossos adolescentes e jovenzinhos novos no período do vestibular e do pré-vestibular. E existem aquelas fases, né? O que você quer ser? Vai fazer vestibular para quê? Antigamente a gente chegava a essa conclusão no 3º ano. Hoje não, hoje o menino tem que chegar nessa conclusão ali, não, hoje eu não sei como é que fala, 9º ano, né? No 9º ano, antes da 2ª fase, e já tem que fazer matérias específicas e tudo mais. Ele é tão criança, ele é tão novinho e ele já tem que decidir a vida dele. E aí ele vai ser influenciado por algumas coisas, as quais ele gostaria de ser. Baseado em quê? Baseado, talvez, nas influências que os pais trazem sobre eles, ou a sociedade traz, ou baseado em algumas expectativas do mundo. Por exemplo, aquelas profissões que dão mais dinheiro, são exatamente aquelas que eles mais querem fazer vestibular. É isso. Que são as mais difíceis de serem alcançados. E aí eles passam durante anos, alguns deles, anos e anos, estudando, reestudando e reestudando e reestudando e reestudando, porque eles não abrem mão daquela que era a sua intenção. E a gente estava conversando, o que tem levado esses meninos a perderem tantos anos assim das suas vidas e não investem em outras áreas, porque existem tantas áreas interessantes, existem tantos investimentos de vida que são importantes para nós como um todo. É porque eles foram cativados por alguma coisa que parece que dá status. E eles querem status. Na minha época, algumas áreas de medicina, odontologia e coisa assim, dava status. Então, era aqueles cursos que mais tinham concorrentes. Eu mesmo fiz, né, Rogério? Eu mesmo fiz para isso. Graças a Deus casei com uma, mas não tem status nenhum, viu? Não é a profissão que traz isso. É uma relação danada.
E não pense que as outras também não são. Mas eu percebo que esse tipo de sentimento e de atitude, eles vão sendo impressos no coração das pessoas, no desenvolvimento das suas vidas, a ponto delas começarem a ter ansiedades de serem mais do que elas são, e por causa disso fazerem escolhas difíceis, erradas, para suas próprias vidas. Isso tem a ver com soberba. Isso tem a ver com soberba. E isso causa muitas enfermidades, porque alguns alcançam e vão ser soberbos mesmos. Algumas profissões, elas são campeãs em pessoas soberbas. Porque estão naquela profissão e se acham. Por mais que você diga que isso não é verdade, existem estudos quanto a isso. Qual é o diagnóstico da nossa vida? Qual é o diagnóstico que você tem? Existe algo que te desafia a ponto de você desejar aquilo de tal forma que aquilo te faz abrir mão das outras coisas, até mesmo da relação sua com Deus saudável? O diagnóstico da soberba passa por isso. Passa pelo desejo ou tentativa de ser grande, maior do que os outros, e quem sabe até independente de Deus, e para alguns, ser como se fossem Deus. Eu ia contar uma piadinha aqui, mas não vou poder fazer isso, não. Hoje eu estou engraçadinho, né? Mas eu vi uma há um pouco tempo num lugar aí que eu quase desmontei de tanto rir. Mas é isso aí. Da Covid. Graças a Deus. É. Todos somos bem iguais. Não. O pastor Jair está dizendo que no período da Covid, Deus quebrou muito isso. Porque todos, inclusive os soberbos, estavam sendo afetados e não davam conta de tratar sozinho essa situação. E é verdade, pura verdade. Jerry Bridges tem um livro chamado Pecados Intocáveis. Eu já vi isso, eu oro, faço jejum 3 vezes por semana, e não sou como esse publicano. Esse é a soberba do moralismo. Mas aqui é de um moralismo religioso. E essa é uma atitude muito comum entre evangélicos. Sabe, nós começamos a olhar para nós mesmos e nos achamos o suprassumo da moralidade. E o que mais nos angustia é que vira e mexe no meio do corpo de Cristo e no meio da sociedade que não é cristã, surgem escândalos absurdos, terríveis, mostrando que muitos desses homens que batiam no peito e diziam, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu até mesmo sou um excelente pregador, está vendo quanto tempo eu prego? Olha como eu sou aquele que traz pessoas para me ouvir, elas gostam de mim, que tiraram o olho de Deus e colocaram sobre elas, que são tratados de conservador e eles caem. A soberba do moralismo é quando o indivíduo começa a se apoderar da verdade de Deus, mas não para que ela faça total ou completa diferença nas suas vidas, mas para que ele se coloque num patamar de diferença diante dos outros. Ser cristão, em momento algum, pode ser sinônimo de soberba moral ou religiosa. Eu posso até entender que aquele indivíduo não crê naquilo que é a verdade que salva, ou na Escritura e na sua suficiência, coisas dessa natureza. Mas eu não posso diminuir qualquer que seja a pessoa, porque a Escritura não me permite. Em alguns momentos parece que algumas pessoas têm um certo sentimento de alegria, uma alegria maldosa, uma alegria ruim, até mesmo perversa, em acusar a sociedade como sendo uma sociedade perdida
e vergonhoso. Tipo assim, nós vivemos numa sociedade completamente desprovida de moralidade, é perdida, é vergonhosa. Tipo assim, eu estou fora dessa. E de repente lá na porta da própria casa dele, o filho bate na porta para contar a sua vergonha e a sua imoralidade. Quando nós adotamos esse tipo de pensamento, de mentalidade, ou fazemos esse tipo de comentário, nós escorregamos no pecado da superioridade moral ou da soberba do moralismo. E eu concordo com o Dr. Jerry Bridges a respeito desse assunto. E isso acontece no nosso meio. E Deus tem que ter muita misericórdia de nós para não termos esse tipo de atitude. Nós temos a soberba da doutrina correta. Olha, eu sou reformado, sou teólogo reformado, sou professor de teologia reformada, gastei quase 30 anos da minha vida ensinando uma pancada de pastores que boa parte deles eu não me lembro nem o nome. Não é? Eu gostaria de lembrar, mas a minha cabeça não é dessas. Mas eu sou por convicção. Eu entendo que essa realmente é a melhor teologia que existe. Ela é muito bíblica, ela é enraizada na Escritura. Ela depende de Deus, da verdade de Deus. Nós que somos preocupados com a doutrina, nós somos passíveis dessa forma de orgulho. O orgulho da doutrina correta. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não importa qual a doutrina que alguém tem. O que importa é se alguém conheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que a Escritura diz. Existem dentro do cristianismo linhas teológicas distintas e nós precisamos ter sabedoria para conviver com essas pessoas sem ter a sabedoria, sem ter a soberba da doutrina correta. Durante um período da minha vida, eu preguei muitas igrejas e ainda prego, que não são reformadas, que me convidam para pregar. E eu tenho tido essas oportunidades, me lembro de conversar a respeito desse assunto com o pastor Augusto, quando trabalhamos juntos, né? E ele dizia, olha, é uma oportunidade tremenda para eu expor a Escritura e é tudo o que eu desejo. E se eles quiserem saber um pouco da teologia reformada, é uma oportunidade a mais também. Queridos, nós precisamos conhecer as verdades bíblicas. Nós precisamos desenvolver convicções doutrinárias sobre o que a Bíblia ensina. Isso é importante. Mas nós devemos defender nossas convicções com humildade. Lembrando, entendendo que muitas pessoas piedosas, virtuosas, cheias da graça de Deus, e capazes na área teológica, segundo o pensamento delas, têm convicções diferentes das nossas. Mas que amam a Cristo Jesus. No convívio acadêmico, e no convívio, por exemplo, de uma escola de teologia, como eu tive a oportunidade, Jairo ainda trabalha nessa área, é um perigo que a gente corre demais, porque nós brincamos com isso. Em alguns momentos nós agimos de forma jocosa. E você pode dizer, puxa, isso acontece? Eu digo para você, acontece. E é algo que a gente precisa ter muito, muito cuidado. Porque eu não posso, mesmo por convicção, tendo uma doutrina que eu creio ser a melhor, a correta, a bíblica, eu não posso ter soberba por causa da doutrina. Porque ela não é minha. Ela é bíblica e é de Deus. E as pessoas, elas são valorizadas pela graça de Deus e salvas por Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versos 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Se você acha que sabe de tudo, é essa a ideia que Paulo está dizendo.
está dizendo, olha, você não está sabendo, né? Nada. Se você está desprezando alguém por causa de... você está errando. É isso que Paulo está dizendo. Mas ao mesmo tempo ele pega e trata o assunto dos alimentos sacrificados a ídolos. Não devemos usá-los, não devemos comê-los, não devemos tê-los na nossa mesa. Mas muitas das pessoas fazem isso sem saber. Elas não têm discernimento. E não é porque você sabe e elas não sabem que você é melhor do que elas. Isso é algo prático. E que nos afeta como cristãos. Principalmente cristãos reformados. A soberba das realizações. Essa é uma soberba também muito interessante. Porque qual de nós não gosta de ter alguém dizendo, que bom, gostei muito do que você fez. Todos nós gostamos, não é? E aí temos a cantata de Natal. E aí as pessoas se esforçam. Existe aquela dedicação. Alguns ficam em casa, cantando aquela coisa naquela coisa assim, bem reta, direta, né? E a família inteirinha ouvindo aquilo durante horas e dias, né? Para a alegria do pastor Jairo e para a nossa dificuldade diária, né? E às vezes dentro do carro e vai por aí e tudo. E tudo isso para glorificar a Deus, e a cantata vem e tudo acontece, e aquilo é maravilhoso. É ruim alguém dizer, foi uma bênção, foi maravilhoso? Ficou muito bom. Aí você fala, olha, tinha uma turma ali que nunca tinha cantado em coral. Você fala, uau, que fantástico. Deus deu sabedoria a essas pessoas e motivação para se esforçar. Todo mundo gosta de se sentir bem com uma palavra de apoio. A Bíblia, ela vai ensinar claramente para nós que é importante trabalhar. E que nós somos aqueles que trabalhamos e recebemos o fruto do nosso trabalho e devemos viver dele. O apóstolo Paulo até mesmo dá uma dura na igreja de Tessalônica, porque alguns estavam querendo ter benefícios sem trabalhar, porque estavam querendo a volta e esperando a volta de Cristo. O apóstolo Paulo se esforçou no seu trabalho, e ele diz que se esforçou até a morte, e convida as pessoas a morrerem com ele por amor ao Evangelho. Mas a Bíblia, ela, além de ensinar isso, ela vai nos mostrar que o sucesso em qualquer área de ministério, de atividades, de empreendedorismo, depende da ação graciosa e soberana de Deus. E isso, se eu esquecer por um momento só, isso vai trazer consequências para a minha vida. Você vai ver isso, Samuel dizendo, você vai ver isso no Salmo 75, em Ageu capítulo 1. Todos esses textos vão nos mostrar e afirmar que qualquer sucesso depende da soberania de Deus. Nós estamos vivendo no tempo da prosperidade, entre aspas, da proclamação da prosperidade e do positivismo. Fala que vai dar certo, repete, eu sou bom. Eu vou dar conta, e as pessoas pulam e fazem todas aquelas coisas e mímicas nas suas palestras e tudo mais, para desenvolver esses potenciais existentes dentro deles. E dizem eles, é por causa disso que nós vamos encontrar o nosso sucesso. E eu vou te dizer, não é não. Tudo depende de Deus. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 2, verso 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Se Deus quiser tirar, meu querido, você pode ter o tanto que você possa imaginar. Ele vai tirar e acabou. Ele vai fazer aquilo não ter valor nenhum para você. Mesmo que você continue tendo aquilo. Você não vai poder usar nada. Porque Deus é aquele que abaixa, é aquele que exalta. Essa é a pura verdade, irmãos. Em Deuteronômio capítulo 8, no verso 17 e 18 diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder no meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança,
que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Por quê? Porque eu não posso dizer, olha, não foi na minha força, no meu poder, no poder do meu braço que eu adquiri estas riquezas. A soberba das realizações é algo também muito sério. Todos nós gostamos desse elogio, né? Contudo, o que nós podemos fazer quando o elogio não vem? Primeiro, lembra que tudo que você faz antes por obrigação. Lucas capítulo 17, verso 10 diz, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, quando você termina o seu trabalho, a sua tarefa, o cumprimento das suas tarefas, não fica pulando de alegria, dizendo, ei, cara, só como eu sou bom. O texto diz, não, você vai só dizer, olha, se eu fiz o que eu tinha que fazer, então foi feito só o que eu tinha que fazer mesmo. Fizemos apenas isso. Primeira coisa, então, é reconhecer que somente cumprimos nossa obrigação. E a segunda coisa é essa que nós falamos anteriormente, que tudo vem de Deus. Pois bem, e esta última coisa aí, que é a soberba do espírito independente, que o Dr. Jerry Bridges sugere que é uma soberba muito séria. O que seria esse pecado? Esse pecado ele vai se revelar principalmente em duas áreas. Quando nós resistimos a autoridades e temos uma atitude completamente insubmissa. Quando nós falamos de autoridade, nós podemos falar também aqui de autoridade religiosa. E é muito interessante que hoje nós vemos isso crescendo nas pessoas bem novinhas dentro da igreja. Pessoas desrespeitando autoridades eclesiásticas. Os oficiais da igreja, os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, os professores de escola dominical, os seus mestres. Autoridades de uma maneira geral. Hoje as crianças elas estão perdendo esse referencial, por quê? Porque nós vivemos num mundo, isso tem sido perdido. Mas a palavra de Deus diz assim, em Hebreus capítulo 13, verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu tenho visto isso aqui como uma preocupação, assim, do tamanho do mundo, queridos, tamanho do mundo. Eu me lembro como, quando eu era criança e nós estávamos na igreja, e como a gente era ensinado pelos nossos pais a respeitar as autoridades da igreja. Quando alguém abria a palavra de Deus para lê-la, o pastor fazia isso, muitas das vezes não tinha nem que falar, fica de pé, ou na hora da oração. Ou nós não carregávamos as nossas Bíblias de qualquer jeito. E muitas eram as atitudes simples, e não eram simplesmente legais. Demonstravam um temor mesmo que nós tínhamos para com Deus, e dependência de pessoas que eram instrumentos de Deus para nos conduzir. Hoje isso tem sido deixado de lado. Se isso tem sido deixado de lado, irmãos, textos como este de Hebreus capítulo 13, verso 17, têm sido deixados de lado e não têm sido obedecido. Quantos são os líderes cristãos que hoje estão desenvolvendo os seus ministérios sem alegria e gemendo? O texto diz, se vocês estão produzindo essa ausência de alegria e esse gemido nestes líderes, isso não aproveita nada para vocês. Vocês estão gerando isso neles e isso não ajuda vocês. Antes, obedecei, sede submissos e velam, pois eles velam por vocês, eles cuidam de vocês.
É provável que o autor tivesse em mente a autoridade espiritual dos líderes de uma igreja local, aqui nesse texto de Hebreus. No entanto, o princípio da submissão e aprendizado aplica-se a qualquer pessoa sobre o ensino ou treinamento de um cristão experiente. Quais são as consequências da soberba? Ela é completa. A soberba ela vai afetar todos os meus relacionamentos. Primeiro, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo e relacionamento comigo mesmo. Relacionamento com Deus. Deus deixa de ser aquele que realmente importa. E eu coloco dentro do meu coração a mim mesmo como aquele que tem que ser dignificado e honrado em primeiro lugar. Não é incomum hoje as pessoas viverem para serem felizes. Vou repetir. Não é incomum as pessoas viverem para serem felizes. Está errado isso. Boa pergunta. Eu desejo, olha, você tem um ano feliz, cheio de alegria, cheio... É errado. Não. Mas esse não é o primeiro alvo. A felicidade na vida de uma pessoa, ela não é causa, ela é consequência. Alguma coisa é que produz alegria em mim. E o que deve produzir alegria no meu coração, antes de tudo, é Deus na minha vida. A glória dEle e a exaltação dEle nos meus lábios e nos meus atos de obediência. Como consequência, o próprio Deus me traz alegria. Nós vivemos pessoas dizendo, no meio de pessoas que estão dizendo o tempo inteiro, o meu negócio é ser feliz. Se eu estou quebrando um princípio de Deus, Deus sabe que eu tenho que ser feliz, que eu quero é alegria. Ele vai entender. Não vai não. Não vai não. Porque Ele diz que não vai. Se você vai quebrar um princípio da palavra de Deus para ser, entre aspas, alegre e uma alegria segundo a sua intenção e não a soberania de Deus, que tem propósitos para a sua fidelidade, você vai sofrer consequências. E elas se manifestam aqui, e elas se manifestam eternamente. Então não brinque com a soberba, que te leva a desejar a alegria de qualquer forma, até mesmo desalojando Deus do centro do seu coração. Isso é o que mais afasta pessoas do corpo de Cristo. A soberba, ela quebra relacionamentos com os outros. Porque nós começamos a achar que nós somos mais importantes do que os demais, e aí eu começo a negligenciar o outro, a desprezar o outro, a desonrar o outro. E isso afasta o outro. E o relacionamento comigo mesmo. E isso aqui é um egoísmo profundo. Lembra de uma verdade, irmãos. Eu e você, pela graça de Cristo Jesus, nós estamos salvos. Sabe qual a diferença entre eu e você com referência à salvação? Nenhuma. Nenhuma. A mesma graça que salvou você é a graça que me salva. Cristo Jesus na cruz e a fé que Deus me deu nele. Então, não seja o indivíduo que age dessa forma ao ponto de gerar em si mesmo uma ansiedade por desejo de ser maior do que aquilo que você é. A Bíblia condena de forma muito implícita, muito explícita a soberba. Olha só Isaías capítulo 2. Verso 11, muitas são as passagens, né? Por exemplo, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, 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 humilhado, humilhado, humilhado. Pedro diz, olha, o humilde será exaltado, mas o arrogante, ele vai ser humilhado.
Humilhado, exaltado, mas o exaltado, o alto exaltado, o arrogante, Deus vai humilhar. É a mesma coisa. Malaquias 4:6, pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E em Tiago, capítulo 4, verso 6, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, se Deus não gosta e existe um juízo preparado para o soberbo, para a arrogância, para o nariz empinado, como é que é possível eu ver isso sendo tratado na minha vida e curado? Romanos capítulo 12, verso 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Como é que nós fazemos isso? Seja honesto e pense honestamente, de maneira correta a respeito de si mesmo. Se você for honesto consigo mesmo, você vai chegar à conclusão de que você é pecador. Você vai reconhecer que sem a graça de Deus na sua vida, você não tem nada. E sem a misericórdia, você vai ser punido. Isso é importante. Então, antes de mais nada, é olhar para a sua própria realidade. E ver a si mesmo como filho de Deus. Que está sendo santificado, mas que existem várias áreas na sua vida que precisam ser tratadas. Assuma a sua posição de filho. Mas não um filho qualquer, o filho de Deus. E viva a sua vida cristã de maneira sábia, digna, que honra o Senhor. E esse é o primeiro passo. Seja honesto consigo mesmo. Aprenda com Cristo Jesus como é que é esse negócio. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi humilde. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso de número 11, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se humilhou e se entregou por nós. E aí ele vai mostrar como é que isso tudo aconteceu. Ele diz que ele se esvaziou, ele abriu mão de coisas para cumprir o propósito do Pai. E nós temos que ter, diz o texto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, lembre-se, esse é um ídolo de coração soberba. As pessoas, para manterem essa sensação, elas fazem muitas coisas erradas. E acaba se tornando um veneno na veia. Sabe quando o indivíduo toma droga e ele precisa de droga de novo? É porque ele se sente só bem com aquilo que a droga produz de sentimento nele. E quando aquilo está acabando, ele se sente mal pra caramba. Tem algumas pessoas que se tornam viciadas na soberba. Só que essa soberba é um veneno que vai matando, como uma droga que vai destruindo o indivíduo. Isso nos distancia de Deus, isso nos distancia dos irmãos, isso me destrói pessoalmente. Como isso é resolvido? Nós precisamos aprender o que é a humildade. Não podemos ser como Satanás, que quis usurpar a glória que pertence a Deus. Qual é o nosso papel? Sermos imitadores de Jesus. Só isso. E sermos humildes, como Ele foi. Isaías 66, verso 2 diz, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe a vencermos a soberba que pode brotar em nosso coração em qualquer momento. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse tempo em que analisamos esse tema tão desafiador e tão perigoso para nós, Pai. Nós somos
seres humanos, que temos ainda algo do pecado que precisa ser tratado em nós. E vira e mexe, Pai, nós sentimos o gosto do desejo de sermos maiores, de sermos apreciados, percebidos, valorizados, além do que é normal, além do que é verdadeiro. Em alguns momentos, ó Pai, desejamos ser independentes. Ó Pai, livra-nos desses pecados da soberba. E ensina-nos que temos que olhar para nós mesmos e vermos o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, mas que ainda precisamos do Senhor e sempre dependeremos da Tua graça. Fortaleça-nos, ó Pai, na fé e na piedade. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.